Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Ele vem sem demora, o que há de vir virá e não tardará. Todo cristão tem que estar dentro dessa esperança, aguardando este grande momento que está para acontecer para a igreja. A igreja, pessoas que creram em Jesus, pessoas que estão na esperança em Cristo, pessoas que foram libertas por Cristo, pessoas que alcançaram o conhecimento do amor de Deus em Cristo. Essas pessoas que são igreja, que é um corpo que forma o povo de Deus chamado igreja. Em Cristo somos membros deste corpo. E eu quero comunicar a você, nesse momento, essa esperança tem que estar no seu coração. Não se pode crer em Jesus por nenhuma outra coisa. A esperança de crer em Cristo é a esperança deste grande momento, que é o momento em que Cristo vem buscar aqueles que nele estão, aqueles que creram nele, aqueles que estão com esperança nele, neste grande dia, que é a esperança central da igreja, povo de Deus. Todo aquele que está em Cristo se preserva para este momento. Todo aquele que está em Cristo sabe por que tem que renunciar, sabe por que tem que combater o bom combate da fé, negando-se a si mesmo, para poder estar nesta caminhada de esperança em Cristo, por Cristo. Porque foi isto que ele nos orientou, nos ensinou, para que estejamos nessa direção, com essa esperança que o Espírito Santo, que habita em nós, como garantia, como certeza, como possessão de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, como selo de Deus, que nos dá a garantia de ser dele, porque é o Espírito Santo a garantia que Deus nos dá para que estejamos nessa promessa, para que sejamos povo dele, pelo Espírito Santo que habita no povo de Deus, igreja, pessoas que assim se convertem a Jesus e passam a ser templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Espírito esse que é o próprio Deus em nós nos guiando. É Deus em nós, Deus conosco. O Espírito Santo, aquele que veio, que Jesus falou que vinha, o Consolador, aquele que veio, que Jesus falou que ele nos guiava, nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo, aquele que veio, que Jesus disse que ele nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Aquele que veio, que é quem nos dá a alegria, a visão, a esperança das coisas do alto, que o olho não vê, o ouvido não ouve, e nem o coração do homem pode contemplar. É pelo Espírito Santo que há em nós essa certeza, essa convicção, esta alegria das coisas que estão guardadas para nós, que não tem como contemplar com esta mente limitada, incapaz de contemplar as coisas do alto. É pelo Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito dele, esse alguém não é dele. É o Espírito Santo que nos torna filho de Deus por meio da fé em Jesus. É o Espírito Santo que nos garante a garantia, a promessa, a redenção da nossa vida
com Cristo neste corpo que vai ser transformado para irmos ao encontro dele. É o Espírito Santo que guarda a igreja, que guia a igreja, que está com o selo de Deus na igreja, povo de Deus. É o Espírito Santo que impede a manifestação do anticristo, porque está aqui guardando o povo, a noiva de Cristo, essa noiva que está na luz, essa noiva que combate contra o reino das trevas, essa noiva, aleluias, que é a garantia do povo de Deus aqui, é a garantia da nossa vida com Deus, guardada por Ele mesmo. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, o dia do juízo final. Enquanto aqui estivermos, Ele está conosco. Mas brevemente, escuta uma coisa, Ele está conosco, mas brevemente nós estaremos com Ele. Você entende isso? Sua alma se alegra quando você escuta isso. Você tem a esperança desse momento. Você sente a alegria, aleluias, dessa esperança. É o que Paulo vai dizer escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, para que os irmãos viessem se alegrar com essa esperança, em meio à tribulação que eles estavam passando. Eles não poderiam desanimar, desfalecer, eles não poderiam perder a fé, a esperança, o vigor, a perseverança. Eles tinham que perseverar em oração, com a sua mente ligada no Senhor, nessa promessa, diante de tudo que eles viessem passar. Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. É a nossa vida ligada com o Senhor 24 horas. Não perder a sintonia, não perder a esperança, não perder o foco, não perder o alvo, não perder a direção do nosso Senhor, por onde nós vamos caminhando para o céu. É Ele o nosso guia, é Ele o nosso pastor, é Ele o nosso condutor, é Ele o nosso mestre, é Ele o nosso exemplo, é Ele a luz que nos guia enquanto estamos neste mundo de trevas. Temos que estar guiados por Ele para não se perder, voltando às trevas novamente. Aleluias! Glórias a Deus! Bendito e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo vai fazer uma oração de gratidão a Deus em Efésios capítulo 1. Paulo vai se expressar exaltando ao Deus Pai, dizendo, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Por meio de quem? Em Cristo, irmão. Todas as bênçãos na nossa vida é por meio de Cristo. Oh, meu irmão, tira a tua mente, sai desse entendimento de que tu tem que fazer algo, tem que estar em algum lugar, tem que estar escravizado dentro de alguma tarefa, dentro de alguma obrigação religiosa, tu tem que estar submisso a algum credo, algum dogma, alguma ordenança, algum sacrifício, algum ritual para Deus te abençoar. Meu irmão, sai desse engano, sai dessa mente, dessa direção pervertida, vem para aquilo que o Espírito Santo nos conduz em Cristo pela palavra dele. Não segue esse caminho, essa direção, no meio dessa multidão. Sai do meio deles, meu irmão. Abre tua mente para que Cristo te esclareça, meu irmão. Olha para a palavra, examina a palavra é Jesus, aprender com Ele, esteja firme na palavra dEle, seguindo a Ele, firmado nele, Ele em nós e a palavra dEle em nós. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. O que é que está em vós te guiando no teu entendimento como valor, preceito, como vida de regra de fé e prática? Qual é a tua devoção, onde tu consagra e devota a tua vida para servir? A quem? Por quem? Qual é a direção que está na tua mente, no teu entendimento? É a de Cristo? Esperança.
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluias! O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem muita gente interpretando errado esse texto. Tem muita gente colocando isso dentro de conquista nesta vida aqui. Ah, você hoje está padecendo, está sofrendo, mas amanhã a alegria vem. A alegria que vem pela manhã não é coisa nenhuma deste mundo não, meu amado. À noite nós estamos passando por ela guiado pela luz. A noite é esse momento que estamos aqui ainda. Mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã que a alegria vai raiar é quando Jesus vier. Aleluias! Quando Jesus vier, aí a alegria vai raiar. Essa é a manhã, onde nós vamos estar com Ele na eternidade. Esse é o momento de alegria, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais maldição, não terá envelhecimento de corpo, não terá enfermidade, não terá doenças. Aleluia! É o dia glorioso, é o dia, oh que dia faustoso, esse dia de ser, quando Cristo nas nuvens vier. Meu irmão, vai ser um dia glorioso, um dia maravilhoso. Vai ser um momento de glória tão tremenda, tão gloriosa, que nós, o povo que está em Cristo, igreja de Deus, vai viver nesse momento. Já vamos começar a sentir este gozo eterno quando Jesus vier para nos levar na transformação do nosso corpo, disso que é corruptível para o que é incorruptível, disso que é mortal para o que é imortal, para que possamos viver no novo mundo com o Senhor, aonde vai ser glorioso, a vida é em abundância. Aleluias! Quantos estão buscando uma vida em abundância aqui neste mundo, nesta vida terrena? Só que muitos não entendem isso e não querem olhar para a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo que a gente vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. A nossa vida em abundância não é aqui. Aqui tudo é temporal. Aqui tudo findará. Tudo termina, é passageiro. Seja a alegria, seja a tristeza, seja a dor, seja a fartura, a escassez, seja a saúde, a doença. Tudo aqui é passageiro. Até o viver do ser humano neste mundo é passageiro. Não é que o ser humano vai evaporar e deixar de existir. O que vai acabar é a vida dele, a existência dele aqui. Mas o ser humano parte para a realidade da eternidade, vivo, consciente e existindo. Ou para uma eternidade com Deus, ou sem Deus. É aí onde entra a necessidade de Jesus Cristo. É aí onde entra a nossa tão grande necessidade, porque eu sempre digo, crer em Jesus não é uma questão de opção religiosa. Crer em Jesus é uma grande necessidade que todo ser humano tem. Mas, irmão Wellington, necessidade de quê? De salvação, irmão. A necessidade da salvação eterna. Todos nós temos. Independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da intelectualidade, todos nós temos uma necessidade de salvação, porque todo gênero humano, todo ser humano está condenado. Todo ser humano está condenado. Condenado ao quê, irmão Wellington? Que condenação é essa? A condenação pelo pecado, de um juízo, de uma sentença, para que o homem receba aquilo que lhe é merecido. O salário do pecado. A justiça de Deus sobre o homem para dar a ele o que ele merece. É isso, meus amados irmãos, que temos que entender, que Deus ele nos revela. E Ele quer que a gente entenda, compreenda, não fique na cegueira como o mundo está.
ignorando a verdade de Deus, desprezando a realidade e o chamado de Deus para nos tirar dessa situação. Deus, ele nos chama para nos tirar dessa situação, para que venhamos a sair dessa condição terrível, medonha, ignífera, tenebrosa, que o homem está em pecado, indo a juízo, para receber a eternidade sem Deus. Mas Deus, ele nos chama. Como Deus nos chama, Wellington? Meu irmão Wellington, me explique, o senhor tem que me explicar. O senhor é um pregador das verdades espirituais de Deus. O senhor tem que explicar o que prega. O senhor não pode falar e falar e falar e não dar nenhuma explicação. Nós precisamos entender. É preciso o pregador explicar. É preciso o pregador levar para as pessoas o entendimento daquilo que Deus revela, para que as pessoas recebam a palavra com entendimento, para que haja uma ação da palavra dentro dele e que ele responda esta ação da palavra. É preciso esse operar. O pregador, ele tem que ser inteligente, sábio, manejar bem a palavra, para que essa palavra possa ser recebida por quem ouve com entendimento, dentro de uma consciência, para ele compreender. Bom dia, seu Marconi. As pessoas precisam entender o que Deus revela pelo Evangelho. As pessoas precisam compreender. Não é pela emoção, é pelo entendimento, é pelo conhecimento. Porque o homem não vai chegar a Deus pela emoção. Ele vai chegar a Deus pelo conhecimento e o entendimento daquilo que Deus revela da situação dele, daquilo que Deus revela para a esperança dele. É isso que nós, pregadores do Evangelho, temos que fazer, e com muita seriedade, com muito compromisso e dedicação. Pregar o Evangelho é explicar, é chamar o homem, chamar a mulher, chamar o indivíduo, e dizer a ele: olha, há uma situação espiritual na sua vida, você não conhece porque você está cego espiritualmente, e o diabo, o ser espiritual que trabalha contra a nossa vida, ele trabalha para nos manter cegos dentro dessa visão mentirosa das trevas, achando que tudo é perfeito, que tudo vai terminar bem e que nada de mal vai acontecer. O mal já está determinado na vida da humanidade. Qual é a maldição que a humanidade está? A maldição do juízo eterno. Por causa de quê? Do pecado. A humanidade já está nessa maldição. E só Jesus é quem pode nos libertar desta maldição. Não adianta buscar nenhum trabalho, ritual de quebra de maldição. Só por meio da fé, crendo nele, para que ele em nós nos livre, quebrando a maldição, tirando-nos das trevas, do poder de Satanás, livrando-nos da consequência do pecado, nos justificando com Deus, pagando a nossa culpa que nós temos diante de Deus, o Criador, a nossa cédula de dívida, a nossa transgressão que nos causou a condenação. Jesus, ele faz a remissão dos nossos pecados, ele purifica a nossa vida diante de Deus, ele santifica, ele nos leva à reconciliação com Deus, ele nos absolve da condenação, ele nos inocenta, e ele nos leva a perfeitos, ele nos traz a perfeição para estar na presença de Deus. É por Jesus Cristo. Tudo isso Deus revela mostrando no Evangelho. E nós, como pregador, temos que instruir, ensinar, levar ao povo essa informação. O Evangelho é uma informação que dá ao homem o entendimento, o esclarecimento. O Evangelho não é nenhuma prática de devoção, de emoção, de movimento, de vida formal religiosa. O Evangelho é uma informação que nós, pregadores, temos que saber transmitir para as pessoas com uma forma inteligente, para que o povo entenda. Como ouvirão se não há quem pregue? É preciso pregar essa verdade, chegar para a pessoa e dizer: você precisa parar para ouvir. Não somos nós que vamos trabalhar no interior da pessoa, é o Espírito Santo que vai dar a essa pessoa o entendimento dessa realidade. Todos vão ser advertidos pela palavra e pelo Espírito Santo. A palavra que vai iluminando o entendimento dele. O Espírito Santo vai trabalhando, abrindo esse entendimento, para ele
ter a certeza daquela situação. Agora, se ele vai crer ou não, aí não é com o Espírito Santo, aí não é com Deus, nem tampouco conosco, pregadores. Isso aí é uma responsabilidade de quem ouve. Jesus vai dizer, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crer será salvo. Ouvindo o quê? Você tem que crer no quê? O que é que você tem que ouvir para que gere no seu entendimento, na sua vida, a fé que te leva a Deus para receber o dom gratuito dele? Como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça é condicionada à fé. Essa fé, para ser gerada no seu coração, para que você creia e seja salvo, ela tem que ser gerada pela pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. A pregação do Evangelho, que leva você ao conhecimento. Se você crer, ter fé, é salvo. É essa fé que garante a você receber o dom gratuito de Deus. E Jesus disse, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Mas crê no quê? No Evangelho. Marcos 16, 15. Ele manda pregar o Evangelho a todas as pessoas. E ele diz, para que todo aquele que crê seja salvo. Porém, os que não crê permanecem condenados. João 13, 18. Quem crê será salvo. Quem não crê permanece condenado. O que é o Evangelho para eu crer? É Jesus. O Evangelho é uma informação que mostra ao homem Jesus. O Evangelho não mostra a igreja, religião. O Evangelho não mostra a ninguém obra, sacrifício, ritual, penitência, cerimônia. O Evangelho não leva ninguém a fazer isso, aquilo outro para ser salvo. O Evangelho é uma informação que leva ao pecador o conhecimento da salvação. Salvação essa que é Cristo, nele e por ele. O povo está conduzindo-se errado. Muitos estão com a esperança de salvação totalmente falsa, perdida de Deus. Porque o Evangelho não nos conduz a nenhum lugar, a nenhuma prática, a nenhuma devoção, a nenhum cerimonial para o homem praticar, viver, ser escravo, devoto, praticante para ser salvo. O Evangelho nos mostra Cristo. Essa informação de Deus leva o homem a Cristo, por onde vamos alcançar o perdão, a remissão do pecado, a comunhão com Deus, a reconciliação, onde vamos ter a aprovação de Deus, ser aceito por Deus e estar na promessa de Deus. Pela pregação do Evangelho, quem ouvir e crer, alcança essa graça de Deus. Alcança essa graça de Deus. E a partir daí, quando você crê em Cristo, você agora passa a viver na esperança. Que esperança? Da vinda dele. Para quê? Para tirar você deste mundo. E a esperança de que quando você sair desta vida, não vai mais para juízo. A esperança e a certeza é que a sua alma foi livre do juízo, absolvida da condenação e agora entrando em uma direção diferente, estando em uma condição diferente, estando agora liberto de toda a culpa e de toda a consequência do pecado. Porque Jesus, ele cumpriu, ele executou, ele consumou a obra redentora por onde o homem vai ter a sua dívida cancelada, remissão de pecados, aonde o homem encontrará salvação. Isso é pela obra de Deus que é Cristo, esta obra executada em favor da humanidade, para que todo aquele que crê nesta obra seja salvo. A obra que salva não é obra religiosa de nenhum indivíduo dentro de religião. A obra de Deus não é obra de nenhuma religião. A obra de Deus é Jesus. João 6, 28 e 29. E você, para ser salvo, tem que crer nessa obra. Não é buscar fazer obra. É crer na obra que Deus fez para você ser salvo. Esta obra é Jesus, onde ele realizou toda a exigência que o homem não poderia realizar, todo feito que o homem não poderia fazer,
para estar diante de Deus justificado. Quem operou, quem realizou foi Jesus. João 19:30. Está consumado, está feito, está realizado. O meio por onde o homem recebe o cancelamento da dívida para receber de Deus a sua promessa. É por meio de Cristo. Creia em Jesus com esse entendimento, meu irmão. Creia em Jesus, sabendo que você precisa dele, que ele é o Salvador, para salvar a tua alma de um destino terrível, eterno, medonho, tenebroso, quando sair deste mundo para a eternidade. Creia em Jesus com a necessidade de salvação. E depois de crer nele, persevere na fé nele. Combata algum combate, seja prudente, não se desvie da direção dele, porque nós cremos em Jesus e temos que perseverar para não se desviar dele enquanto aqui estiver, porque a nossa vida, enquanto aqui estiver, temos que estar vivendo, combatendo o bom combate da fé, com a palavra de Deus guardada em nosso coração, combatendo contra toda a investida maligna, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, o escudo da salvação, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Tudo isso é com uma vida direcionada no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, que é Jesus. É andando por ele, estando nele, confiando nele, esperando nele, acreditando nele, sendo devoto, fiel, praticante, idolatrando, venerando a Jesus. A Jesus. Não é nenhuma entidade, nem santo, nem igreja, nem instituição, nem líder religioso, nem conjunto, nem obra, nem vida religiosa. Idolatrando, exaltando, venerando, se gloriando em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, o mal não temerei. Seguro estou, não tenho temor do mal, pela fé estou guardado em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, que nem sempre seu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. É Jesus, irmão, é Jesus que nós temos que... Bom dia. É Jesus que nós temos que guardar como nosso alvo da fé, como nosso protetor, como nosso mediador, como nosso ajudador. É Jesus que nós temos que guardar, crer e confiar como príncipe da paz, aquele que intercede por nós, aquele que roga por nós, aquele que nos livra da morte e do inferno por causa do pecado, aquele que está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja aqui. Estamos guardados por Ele, estamos nele, estamos com Ele, Ele está nos guiando. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. A certeza de que eu vou chegar é porque Cristo está comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí, meu irmão, você vai prosseguir, perseverar, caminhar sendo mais do que vencedor. Não é que você vai ser livre dos problemas. Não é porque Jesus está comigo que não vai ter tribulação, que não vai ter doença, que não vai ter problema, que não vai ter perseguição. Não é porque Jesus está comigo que eu vou ser livre de todo problema. Não, eu vou passar por todos os problemas nessa vida. Mesmo Jesus estando comigo, vai vir tempestade, vai vir perseguição, vai vir dificuldade, vai vir morte física do corpo. Mas tem uma coisa, diante da tempestade, pode ser bravia como tiver, diante da perseguição, diante da doença, da morte, da dificuldade, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tristeza, nem a espada, nem a fome, nem a doença, nem coisa alguma nos tira do amor de Cristo. Nos tira da vitória que Cristo nos garantiu. Nos tira da esperança que Cristo nos deu. Agora, observação, tem uma coisa. Vem cá comigo. Nem a morte,
nem a espada, nem a perseguição nos tira do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Observe que Paulo aí, quando ele fala isso, ele questiona, isso é uma pergunta. Eu pergunto a você, quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo por mim, ninguém pode tirar esse amor dele por mim. Ninguém pode me separar do amor de Cristo por mim. Agora escuta uma coisa. Eu, você, podemos desprezar esse amor de Cristo. E dar as costas e voltar da direção dele, da caminhada com ele, da esperança com ele, da vida com ele. Nós podemos nos separar de Cristo. Abandonando, não é ele que nos abandona. Somos nós que abandonamos a ele. Somos nós que abandonamos a ele. E ele diz na sua palavra, aquele que me deixar, eu também o deixarei. Por que Jesus disse isso? Porque nós temos o livre-arbítrio, sim, irmãos. Nós temos o direito de escolher, de estar com o Senhor e permanecer com ele. Ou então, abandonar o Senhor e voltar da caminhada dele, com ele. Voltar. Nós temos, sim, livre-arbítrio. Tem uma doutrina aí do inferno, da predestinação incondicional, fatalista, que muitas igrejas presbiterianas, muitas igrejas batistas estão vivendo essa doutrina de demônio, ensinando o povo que não há livre-arbítrio, que o homem não tem direito de decidir o que quer, porque Deus já determinou o destino, o futuro, o caminho dele. É mentira. Deus não destinou ninguém para roubar, para matar, para ir para o inferno. Deus não destinou ninguém para sofrer o juízo dele. O homem vai para o inferno, o homem mata, o homem rouba, porque é a escolha do próprio indivíduo. Não dando ouvido a Deus, escolhendo o caminho de morte, o caminho de maldição. Deus, em canto nenhum, orienta e tem nenhuma orientação nos ensinando isso. Em canto nenhum. Eu creio no que Jesus pregou. Eu creio em Jesus. Não é em teólogo, não é em pastor de nenhuma igreja ou religião. Não é em Calvino, não é em Armínio. Não é em linha de doutrinar de nenhuma religião. Eu creio em Jesus. Jesus vai dizer que o inferno não foi feito para o homem. Aí vem esses pastores, vem esses teólogos, vem esses homens que querem ser mais sábio e mais autoridade, quer ser a verdade, além de Jesus. Verdade é só uma, Jesus. Aí vem esses caras dessa ideia da predestinação incondicional fatalista, a doutrina da predestinação, dizendo que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus já determinou um para o céu e para o inferno. E Jesus vai dizer que o inferno não foi preparado para o homem. Se Deus tivesse destinado o homem, criado alguns para o inferno, Jesus tinha dito, o inferno foi preparado para o homem, mas não foi. O inferno, deixa eu te explicar isso aqui, que é muito bom, é como eu estava dizendo. Pregar o evangelho é explicar. É levar o esclarecimento da palavra para que o povo entenda. Não adianta pregar a palavra, um bocado de conversa, e não explicar e o povo não entender nada. Quando Jesus vai dizer que, né, isso está lá em Mateus, capítulo 25, né, versículo 41. Que Jesus vai dizer assim, aqueles que naquele dia vão sofrer o desprezo dele. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, se o homem fosse predestinado para o inferno, Jesus tinha dito, para os homens que Deus preparou. Não. Quando Jesus diz para o diabo e seus anjos, é porque o pecado, ele foi principiado, estabelecido na criatura divina. Esse ser que hoje nós chamamos de diabo, e os seus súditos que nós chamamos de demônios, eram anjos que assistiam diante de Deus, eram perfeitos. Mas os anjos também têm livre-arbítrio. Os anjos também são ser pessoal. E Deus deu a cada um
livre-arbítrio, direito de escolha. Deus não criou um ser robótico para ele dominar por controle remoto. Deus criou o homem com a capacidade, a inteligência e o desejo de decidir e escolher. O dom, isso é um dom. Só os seres humanos e os anjos das criações de Deus que têm esse dom. Os animais não têm, os peixes, os répteis, nenhuma criatura tem esse dom de escolher e decidir, de fazer decisões. Só nós, seres humanos e os anjos. Mas os anjos, a gente vai ter a ciência, o conhecimento da rebelião, do pecado, que foi principiado por Satanás, que era um anjo, que se rebelou contra Deus porque ele queria tomar a autoridade de Deus. Ele queria exercer a função de Deus. É o que hoje os homens fazem. O mesmo sentimento e influência maldita que Satanás teve, hoje é aplicada na mente dos homens. Querem tomar o lugar de Deus, querem exercer funções que só a Deus pertencem, querem ser Deus. Não se submetem ao Criador, querem ser Senhor. Não se submetem ao Senhor como servo. Querem dominar. Tem homens que querem dominar Deus. Querem colocar Deus na ordenança dele, no determinismo dele. Então, quando Jesus diz que o inferno, né, esse lugar de punição foi criado para o diabo e seus anjos, foi com essa finalidade. Quando os anjos pecaram, Deus estabeleceu a punição, uma cadeia espiritual. O que é o inferno? Vamos dizer que é o lago que arde com fogo e enxofre. O que é esse lugar? É uma cadeia, irmão. É uma cadeia espiritual. Pedro vai, através do Espírito Santo, isso vai ser revelado para nós. A gente tem a revelação do que é o inferno na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Pedro vai falar que o inferno é o receptáculo dos espíritos desobedientes, prisões eternas, prisões espirituais, aonde vai todo aquele que transgride, que peca contra Deus, o Criador. Pecar é transgredir. Transgredir é não se submeter à regra, à norma, à direção de Deus e seguir outro caminho. E Deus não criou esse lugar para o homem. Criou para punir os seres angelicais que pecaram. Mas por que o homem vai para lá, irmão Wellington? Me diga aí, por favor. Eu vou dizer para você. Porque o homem pegou o mesmo caminho de Satanás. O caminho da rebelião. O caminho da transgressão contra o seu Criador. O diabo, como ele pecou contra Deus e sofreu a punição, ele agora vai trabalhar no homem, para o homem também pecar contra Deus e sofrer também a punição. É aí que entra o porquê o homem vai para o inferno. Porque o homem recebeu a influência de Satanás para pecar contra Deus, o seu Criador, e aí sofreu a mesma consequência, porque Deus é justo. Não importa, foi anjo, foi ser humano, pecou, inferno. É a realidade, irmão. Deixa eu sentar aqui para explicar isso a você. Olha o que Pedro vai dizer aqui. Isso é ensino, tá, irmão? Isso é doutrina. É assim que você tem que buscar ir para um local congregar para ouvir isso. Para estar ali passando 2 horas ou mais, mas sendo edificado, ensinado, instruído. Não é viver aquele movimento que emociona, que é satisfatório, que é conveniente, momento de pular, de gritar, de dançar. Não. Nós temos que ser prudentes, nós temos que buscar um lugar para estar ali sendo edificado com o conhecimento, o ensino, lições espirituais de Deus. Igreja tem que ser lugar onde você vai aprender, escola. Igreja não deve ser lugar de teatro, de atração, de apresentação, de festa, de isso, aquilo, outro, não. Igreja tem que ser escola. Esses ambientes chamados de igreja tem que ser uma escola espiritual para levar para o povo ensinamentos de lições espirituais da verdade que o povo precisa conhecer de Deus. Olha o que Pedro vai dizer sobre esse lugar chamado inferno, que é uma prisão. O homem recebeu
a punição e foi destinado a esse lugar, não foi porque Deus escolheu ele e decidiu, vou botar o homem no inferno porque eu escolhi ele para o inferno. É mentira. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado, a condenação, a causa dela é o pecado. Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus, e Pedro está advertindo os irmãos, mostrando a consequência dos anjos caídos, advertindo os irmãos sobre os falsos profetas, para não se desviar da direção de Deus, mostrando que se o homem não der ouvido à direção de Deus, ele vai sofrer também o juízo. E Pedro vai dizer aqui, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado aonde, irmão? No inferno. Eu pergunto, o inferno é a sepultura, como prega o Testemunho de Jeová, como prega os adventistas do sétimo dia, que é a mesma doutrina, só muda alguma coisa? Adventista, Testemunho de Jeová, é o mesmo espírito que opera lá dentro, porque um saiu do outro por aí, entendeu? As doutrinas dessas duas religiões têm a mesma essência. Pregam que a alma morre, que o ser não permanece existindo depois da morte do corpo. Ensinam que não há inferno. Tem a mesma essência. A doutrina da Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, e a doutrina da Adventista do sétimo dia, a SD. E Pedro vai dizer, porque Deus não perdoou os anjos, seres espirituais, que pecaram contra ele. Mas, havendo-os lançado aonde? Enterrou ele na terra? Os anjos são seres espirituais, estão em sepultura? Estão dormindo? Não. Havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é um lugar intermediário daqueles que estão lá até o dia do juízo, para ir para o lugar definitivo eternamente. O inferno é um lugar chamado de cadeias da escuridão, aonde todos ficam lá reservados, aguardando o dia do juízo, não com esperança de salvação, porque aqueles que morrem sem Jesus não tem mais esperança de salvação. Quem parte sem o Filho não tem a vida eterna, tem a ira de Deus reservada para ele. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece. Não é um tempo, não é um pouquinho, é para sempre, é eternidade. Vocês estão entendendo, irmão? Então é preciso a gente aprender isso. Jesus ele veio para nos livrar desse destino terrível. Porque se Deus determinasse o homem para o inferno, se Deus, a vontade dele fosse que o homem fosse para o inferno, ele não enviava Jesus. Rapaz, essa doutrina da predestinação condicional fatalista é uma doutrina de demônios. E olha, irmão, tem muitas igrejas que não tinham essa doutrina e agora passaram, aderiram a essa doutrina. Eu fazia parte de uma igreja batista que não tinha essa doutrina, que não aprovava essa doutrina. Mas sabe o que acontece? Cada igreja tem um pastor, daqui a pouco muda de pastor, vem outro. Aí cada pastor traz uma linha de pensamento doutrinária. Porque eles não se concordam não, cada um tem uma ideia diferente. E cada pastor vai aplicar para os seus discípulos o que ele crê. É por isso que nós temos que ser guiados por Cristo, que é o pastor verdadeiro. O único pastor que pode guiar nossa alma para o céu. Não é pastor de igreja não, irmão. Os irmãos estão equivocados. Os irmãos estão se perdendo da direção de Deus. Por quê? Porque estão sendo guiados por pastores de igreja. Não é por Jesus o pastor da nossa alma. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, para que a gente não se perca da direção do nosso Senhor. Esse cuidado que nós temos que ter é para que a gente não perca a direção, nem deixe de ser conduzido por Cristo.
Ele é quem nos guia, é o nosso guia, é o nosso pastor, é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, a quem devemos seguir. E essas doutrinas têm contaminado, têm desviado muitos da fé, levando muitos a apostatar, a se perder do caminho da esperança, porque estão sendo conduzidos por outros conceitos doutrinários. E Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Essa doutrina é a doutrina de Cristo, é a doutrina que leva você a estar no caminho da salvação. É essa doutrina que você tem que perseverar e andar nela, e receber as lições espirituais que vai edificar a sua vida de fé em Deus, que vai lhe dar cada dia mais esclarecimento, conhecimento. Agora, você, para aprender isso, tem que ter uma pessoa para ensinar que esteja compromissado com essa verdade. Você tem que estar num ambiente onde é motivado a ir buscar o conhecimento, não viver movimento. Então, que nesse momento você receba esse grande momento de edificação, essa instrução, esse momento de ensino, para a sua vida, para o seu viver de fé em Deus. Amém?